para saber que é o the right it ou a coisa certa, cara, para tudo, volta atrás, põe a mão na consciência. Tenha humildade, fale, cara, eu talvez não seja o cara que tem as melhores ideias do mundo, porque ideia não vale nada. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio de Desgringolando. Se você tá cansado desse papinho de assistir tudo em inglês, só termo em inglês, papo de gringo e muita coisa que nem se aplica ao mercado brasileiro, chega comigo. A ideia do Desgringolando é simplificar, é a gente traduzir as coisas, abrasileirar as coisas e principalmente entender como aplicar esses métodos de startup na realidade do Brasil, que é uma cultura, um contexto, é tudo diferente. Então fica com a gente no vídeo aí, porque você vai aprender muito em pouco tempo. Vamos nessa. Hoje a gente está falando então de uma aula de um cara chamado Alberto Savoia, que foi um dos primeiros engenheiros do Google, inclusive foi responsável pelo lançamento do Google AdWords. Ele foi tipo o pai técnico desse produto no Google, que foi nessa fase de início o produto do Google, né? E ele é um cara sagaz que, enfim, vendeu empresa. É um cara muito, muito bom. E nesse tempo, 2019, ele estava no cargo de agitador de inovação no Google, né? Então, um cargo, sei lá, muito diferente. Enfim, vamos lá, encurtando o papo para vocês aproveitarem. E o tema, se você, enfim, tá curioso e não quer ficar para surpresa, é a gente entender por que ideia não vale nada, né? Então, a gente fala muito disso, né, no meio do empreendedorismo. Ah, mas eu tenho uma ideia, sei lá o quê, e a gente do Lancei essa bate na tecla de que ideia não vale nada. Então, se você quer entender, provado por A mais B, por que ideia não vale nada, por que a ideia que está na sua cabeça aí não significa nada, não vale um centavo, fica nesse vídeo que vai ficar super claro para você, inclusive como que você vai descobrir boas ideias, beleza? Então vamos lá. Vou botar aqui 4 minutos e valendo. Alberto, you're going to talk fast and you're only going to give them 7 strategies. First one, obey the law of market failure. The law comes in 2 parts. The first one is pretty depressing. Most new ideas will fail in the market. The second one gets even more depressing, even if competently executed. Now, if you've been around the block, you know that's true. Most new ideas, most new companies, most new products from Tirar minha câmera aqui para vocês verem. Beleza? existing companies will fail in the market, right? The data is, you cannot fight against it. But what about the second part? What does it mean that they fail even if competently executed? Tá, vamos lá. Espero que vocês já estejam pegando a linha de raciocínio do Alberto. Cara, leiam esse livro dele, Build the Right It, que tem tudo a ver com essa palestra. Mas eu acho que já é intrigante esse começo, né, do papo dele. Ele fala, cara, a lei da falha, né, do the Law of Market Failure, que se a gente for abrasileirar, a gente pode dizer que é, sei lá, a lei do mercado implacável, né, ou a lei da falha implacável do mercado, alguma coisa nesse sentido, que, segundo ele, é a ideia de que a maior parte esmagadora das ideias vão falhar. Essa é a primeira parte da regra. E aí a parte que ele diz que é mais intrigante é a segunda parte da regra, que diz que mesmo que competentemente executada. Então isso já é um tapa na cara de todo mundo que fala, putz, mas a minha ideia, eu tenho que pensar melhor nesse projeto, conceber essa ideia, passar um pouquinho mais de tempo planejando. Vamos ver o que você vai pensar sobre o seu planejamento, sobre a sua ideia depois desse papo do Alberto. Mas vamos voltar aqui. What does it mean that they fail even if competently executed? It means that even if you're at Google and you launch products that are squarely in what Google is good at, the law of market failure applies to you. If you search for Google failure, one of the pages you'll come up with is called the Google Graveyard, apparently put together by a Microsoft product manager who was kind of upset at Google at the time. But it illustrates that even large companies fail a lot. I ask my students, take a piece of paper, write all the Google products you know of, and then I show them the list of the failures that I know of, and the ratio is usually 5 or 10 to 1. By the way, Google didn't like what Microsoft did to us, so we created the Microsoft Morgue, which has even more failed products, right? So this is pretty much par for the course, you know. É uma briguinha das empresas, né? Criando as tentativas da outra empresa de criar inovação de produtos novos que deram errado. Olha que bizarro isso, velho.
Olha a lista do Google. E, cara, e aqui não tem. Aqui não tem 10% de tudo que deu errado, provavelmente, né? Aqui devem ter alguns dos maiores tombos. Olha lá, Google Health, Lively. Cadê? Google Fast Flip, Google Wave. Um bando de coisa que não valeu de nada. E aí o Microsoft Morgue, Encarta, né? Encarta, ô louco, Stuck On. Uma pá de coisa aqui, né? Beleza, mas vamos seguir o flow. The law of failure applies to everybody. But then I started to say, okay, law of failure is true. I'm going to obey. But why do most new ideas fail? Aqui começa a ficar divertido. Porque essa primeira parte ele basicamente falou que a lei do mercado implacável é uma verdade e se aplica a todo mundo. Não interessa se você é Google, Microsoft, não interessa o quão inteligente você acha que você é. A lei do mercado implacável vale para você e diz que a maior parte esmagadora das ideias vão falhar, mesmo que competentemente executada. Né? Então, ô louco, vamos entender por que ele fala isso. In the market. So I did my research to look at thousands of failures, and basically I put them into three major buckets with a convenient acronym FLOP: failure due to launch, operation, or premise. Failure due to launch means that the market doesn't know about your idea or cannot reach your idea. So essentially kind of a failure of marketing. People don't know about it. Failure due to operation means the product doesn't work, right? The app crashes, or maybe it's a restaurant and the food sucks. Failure due to premise means that even if you market it well, even if it works well, people simply do not care about your new product idea. Which one do you think is the most common source of failure? Well, I'll hold the suspense. It's the last one. Most new ideas fail because the market simply does not care. And as we'll see, even if they tell you, yes, yes, build it, we will buy it, that's not the case. Most new ideas fail because they are not what I call the right it, which happens to be the title of my new book. What is the right it? Well, I'll explain it in a second. But first, the second important strategy. Boa. Então, só uma pausinha para a gente resumir o que ele falou aqui agora. Então, cara, ele fez um grande estudo, segundo ele, de diferentes tipos de ideia, como elas foram lançadas e o motivo de falha. E aqui ele já dá uma pista, né? Porque a lei do mercado implacável diz que a maior parte das ideias vão falhar. Mas por que falhar? E aqui ele trouxe que a maior parte delas falham por conta de premissa. Se a gente for aportuguesar o que é essa premissa, na verdade são achismos, né? São achismos que a gente tem, coisas que a gente tirou da nossa cabeça, ou uma matéria que você viu na televisão, ou uma coisa que aconteceu com você ou com um amigo seu que você falou assim, "Ah, meu Deus", aí, né? Tem aquele estralo e aí a gente generaliza, tu fala, caraca, isso é uma verdade, isso acontece, mas isso nada mais é do que um achismo, é uma premissa. E a partir do momento que você constrói um negócio, um produto, inovação em cima de achismos, você tem zero certeza de que aquilo vai funcionar. Não parece óbvio, né? Mas no nosso dia a dia, não. A gente acha que nossa ideia é genial e tudo mais. Então, aqui tá a primeira explicação. Aí vamos para o que ele coloca como a segunda regra, né? Que clarifica mais a coisa. Before you build it right. Because all of my research, and anybody that's been around will confirm it. Cortei a frase dele, ó. Which happens to be the title of my new book. What is the right it? Well, I'll explain it in a second. But first, the second important strategy. Make sure you're building the right it before you build it right. Essa frase é forte. Beleza? Não sei se vocês vão pegar de primeira o quanto isso é importante. Cara, isso aqui mudou a minha visão de inovação, mudou a minha visão de produto, mudou a minha visão de empreendedorismo, mudou a minha visão de tudo, tá? Esse livro desse cara é fantástico. 2019, tá? É recente. Já não é mais tanto, né? Quando eu li era recente. O que ele fala? Tenha certeza de que você está construindo a coisa certa antes de você construí-la do jeito certo. E isso é o que nós não fazemos, né? A gente tem uma grande ideia, fala, cara, eu vou fazer isso. Começa a executar do melhor jeito possível. Cara, mas eu vou contratar um bom engenheiro, o cara que vai trabalhar comigo, ele tem um currículo lindo, cara, mas... E a gente começa a se preocupar em como deixar aquilo muito bom. Mas será que aquela é a coisa certa a fazer? Fica a pergunta para você. Vamos nessa. Because all of my research, and anybody that's been around will confirm it, companies do not fail because they really cannot build what they set out to build. I mean, it happens, but it's rare. Most of the time you fail because you built the wrong product. So the right, I define it as follows. It's an idea that, if competently executed,
will succeed in the market. And it has an evil twin, the wrong it. An idea that even if competently executed will fail in the market. Ó, então vamos olhar esse slide aqui. Vejam que ele não dá uma opção de algo que você executa mal. Então, você executar a sua ideia bem é algo que é obrigatório, certo? Tu não vai construir uma empresa para tu fazer um negócio meia boca. Mas o que ele está trazendo aqui é que essa, de longe, não é a coisa mais importante. Nos dois casos aqui, ó, if competently executed. E aqui embaixo também, competently executed. Então, nos dois casos, ele está trazendo que os primos antagônicos, o herói e o vilão, ambos foram executados corretamente. Mas um vai dar certo, um vai suceder e o outro vai falhar. Aí tu para pensar, ué, mas o que diferencia esses dois? Pois é. Essa é a essência da discussão dele. Se você não descobre o que é a coisa certa a fazer, você provavelmente vai fazer a coisa errada a fazer, que é muito mais fácil de encontrar, tá? Ele coloca que tu tem mais ou menos 1 para cada 10. Para cada 10, uma era a coisa certa a fazer e 9 eram coisas erradas para fazer. Então, comece a refletir sobre isso. Se o que você está construindo agora de produto, se você está construindo algo de negócio, uma empresa, é uma ideia sua, é um achismo seu e você não tem evidências, você não fez um bom discovery, se você não testou o suficiente para saber que é o the right it ou a coisa certa, cara, para tudo, volta atrás, põe a mão na consciência, tenha humildade, fale, cara, eu talvez não seja o cara que tem as melhores ideias do mundo, porque ideia não vale nada. Eu tenho que descobrir se essa é a coisa certa a fazer, ou se não é, beleza? E seguindo aqui, se você, mas como é que eu faço isso? Gente, volta no episódio do Desgringolando que eu falo da teoria do Marty Kagan, que eu falo sobre discovery, processo de discovery. Também tem o episódio do Michael Siebel sobre MVP, que eu ensino como a gente usar um MVP para testar as tuas ideias sem construir alguma coisa muito grande. Então dá uma olhada nos conteúdos do Desgringolando, eu falo basicamente sobre isso, tá? Então tem bastante coisa legal para vocês olharem. An idea that even if competently executed will fail in the market. That means that if your idea is bad, doesn't matter how much marketing fireworks or engineering brilliance you put into it, it will fail in the market. Let me give you some examples of the right it and the wrong it. Big Mac for McDonald's, the right it. Other Esse slide é bom. for the McHula, a burger with a slice of pineapple in the middle, not the right it, right? Coca-Cola, the right it. New Coke, after millions of dollars in research and launch and advertising, failed. Not the right it. Everybody here has probably seen the movie Star Wars. How many saw the movie? Pô, cara, ele tá falando isso tudo sem o slide, ó, aqui, ó. Isso aqui que é o slide que ele tá falando, ó. Falou o exemplo lá do Big Mac, ele falou do Mac Deluxe, sei lá o nome, que tinha uma fatia de abacaxi no meio. Coca-Cola, New Coke. Star Wars, Howard the Duck, né? Então, eu só pulei aqui para vocês verem o slide, que eu acho o slide muito ilustrativo, né? Porque na apresentação tá todo mundo vendo o slide, mas aqui a gente não tava. Então, ele tá comparando ideias, projetos realizados pelas mesmas empresas, em algumas dessas vezes aqui pelas mesmas equipes, e que algumas deram muito certo, outras deram muito errado. E aí ele tá questionando. Uai, mas a mesma equipe executou muito bem, lembra? Competent execution. Execução competente. E tu tem uma coisa que não funcionou e uma coisa que funcionou. A mesma empresa, a mesma equipe fazendo. Então tu fala, uai, que louco, né? Ele tá provando o ponto dele. Que não adianta tu executar muito bem uma coisa que não é a coisa certa a fazer, que ela vai dar errado. Beleza? Então eu vou voltar aqui para vocês verem. The follow-up to email and misery. And if you saw the movie Coke, after millions of dollars in research and launch and advertising, failed. Not the right it. Everybody here has probably seen the movie Star Wars. Tu já viu Star Wars? Saw the movie Howard the Duck? Not a lot. Yeah, there's just a few. And you know what Eu nunca vi. have in common? Steven Spielberg. Howard the Duck, believe it or not, is a movie that E eu gosto de Steven Spielberg e não vi. Steven Spielberg decided to do after Star Wars, and it had 10 times the budget, and on top of it, it had ducks. And everybody loves duck, right? Donald Duck, Daffy Duck, Duck All Orange, ducks are cool. And yet, it failed miserably.
Gmail. How many people here have Gmail account? Essa história do Howard the Duck, eu fui até pesquisar depois, é muito louca essa história. Porque tem até aquela atriz do De Volta pro Futuro, que na época, acho que eu não sei se ela ganhou o Oscar no De Volta pro Futuro. Eu sei que ela tava estourada, e aí ela foi pra esse Howard the Duck e foi um fracasso, tipo assim, deu tudo errado. Muito louco isso. Good. How many people here had a Google Wave account? Já usou o Just Google few Wave? hands. Yes. Sir, how many Google Waves did you write? None, right? So actually, you're better than people said 2, right? So Google Wave was supposed to be the follow-up to email, a new paradigm, lots of marketing developed by the same people. Ele tem propriedade para falar sobre o Google Wave, porque ele é do Google, né? Então ele deve ter bastante informação de dentro lá dos bastidores. E segundo ele, tá vendo aí, né? Era para ser o próximo grande produto do e-mail da Google para seguir o Gmail e tipo, ninguém nunca usou. Google Maps, great team, and yet it failed. And yet you see it as the Ó, a mesma equipe que fez o Google Maps, cara, que louco. Google Color, the same Google great engineer, the free massager, the free lunches, all the Google benefits, and yet it failed. Ford Mustang success, Ford Edsel, not so much, right? So all of this example, what they have in common is that these are companies that are successful with other products, and they're launching products that are exactly what they do, like cars, electronic things, movies, and yet they fail, because you cannot fight the law of failure. Eu acho que aqui já ficou claro esse ponto dele, né? E aí, para fechar essa linha de raciocínio, gente, inclusive fechar o vídeo, que a minha ideia é não fazer um vídeo muito extenso, é só que ser um tapinha de luva para você que está aí apaixonado pela sua ideia. You have an idea, and you tell other people your idea, the most you can get back are questions, and this is a very dangerous thing to do. Why? Because ideas live in a place I call Thoughtland. So in Thoughtland, you have an idea. Hey, here's my brilliant idea. You tell it to other people, and what do you get back? Just a bunch of opinions. Whoops, I overclicked. A bunch of opinions. And opinions are subjective, they are biased. You filter them through your own preferences and beliefs. For example, I thought that Uber was a terrible idea. Strangers picking up strangers from strange places and driving them to spend the night at a stranger's house on the couch. That's another startup idea, Airbnb, which I thought was terrible, right? Então, tipo, olha que bizarro, cara. E ele é um cara gabaritado, né? E ele falando que desacreditava do modelo do Uber, e provavelmente a gente também desacreditaria no começo. Airbnb, mesma coisa. Então, imagina se o fundador do Uber veio em mim no começo, o Travis, né? E me perguntou, Edu, o que você acha da minha ideia aqui, ó? Um negócio assim de corrida, pá, tu no aplicativo, tu pede um carro, pá. Provavelmente eu ia falar, cara, sei lá, que ideia bizarra, né? E, tipo, do que valeria a minha opinião? Nada. Vale o mesmo tanto que a ideia nele. Vale nada, tá ligado? Então, tipo, essa é a reflexão que eu quero provocar em vocês nesse vídeo, sabe? Tipo, não interessa a ideia, cara. A ideia não vale nada. Até porque o Uber, o Airbnb, não sei se você sabe, mas o que a gente conhece hoje não é a ideia inicial. A empresa, as teses foram se modificando, o produto foi amadurecendo, tudo mudou. Porque a ideia inicial não valia nada. O que valia eram as pessoas que estavam em torno daquela ideia, talvez um conceito interessante que eles descobriram e que ao longo do tempo foi amadurecendo, sabe? Mas a ideia não valeu nada. Então, é isso, cara. Fique com essa reflexão. Eu acho que esse autor fez muito por mim, né? Quando eu li esse livro, depois comecei a seguir os conteúdos dele, porque faz a gente amadurecer, faz a gente refletir e, como eu falei, ser mais humilde. Então, se eu conseguir transmitir um pouco desse sentimento para você, eu já tô super contente com esse vídeo, tá? E como eu falei, cara, isso aqui é só um despertar. Gostou? Volta nos outros vídeos do Desgringolando, onde eu falo um pouco mais de método, de técnica, para você traduzir essa humildade em execução e falar, cara, então vamos fazer a coisa certa. Se eu tenho que descobrir a coisa certa a fazer antes de fazê-la do jeito certo, como é que eu faço isso? Vê os outros vídeos, começa a aprender metodologia, para de desperdiçar tempo, dinheiro e energia da tua equipe, da tua empresa e começa a fazer a coisa do jeito certo. Demorou? Espero que tenha sido um bom bate-papo, espero que você tenha curtido. Segue o Desgringolando, segue o nosso canal do Lancei Essa aqui no YouTube, acompanha o meu Instagram também, Eduardo_SZR. Eu tô aqui para ajudar, espero compartilhar conhecimento para a gente aprender junto. Demorou? Um abração e até logo.